No vídeo de hoje, temos um manuscrito misterioso cuja linguagem os pesquisadores não conseguem decifrar. A antiga questão de como as pirâmides foram construídas e os restos mortais do que parecem ser hobbits da vida real. Cunha de Aiude. Desde que foi descoberta em 1974, na Romênia, a Cunha de Aiude tem sido objeto de fascínio e teorias da conspiração por causa de sua composição incomum. Ela é composta principalmente por alumínio e traços de outros elementos como níquel, zinco, cobre e chumbo. O maior problema aqui é que o alumínio foi descoberto apenas em 1825. A cunha, por outro lado, é muito mais antiga, tendo sido construída há cerca de 11.000 anos. Como e por que as pessoas fizeram isso naquela época ainda não está claro. Túmulo de Qin Shi Huang. Algumas das melhores descobertas arqueológicas foram feitas por pessoas que nem estavam procurando nada. Em 1974, por exemplo, agricultores chineses fizeram uma descoberta incrível ao desenterrar um exército de terracota do imperador Qin Shi Huang, o primeiro governante da China. As estatuetas de barro não são propriamente um mistério, pois se sabe bem que foram colocadas ali para proteger o imperador na vida após a morte. O grande mistério está no túmulo de Qin, onde exatamente ele está localizado e que tipo de tesouros pode conter. Documentos antigos da época mostram o quão grandioso é o túmulo. Apresenta uma sofisticada rede de cavernas, sistemas de drenagem e até um reino próximo. Mesmo que os pesquisadores finalmente consigam entrar, há preocupações quanto aos níveis extremamente altos de mercúrio encontrados na tumba. Linhas de Nazca. As linhas de Nazca foram avistadas pela primeira vez a partir de uma aeronave comercial, na década de 1920, e desde então permanecem um tema intrigante. Localizadas no sul do Peru, há centenas dessas linhas, algumas representando plantas e animais, criaturas imaginárias e formas geométricas. O fato de só poderem ser vistas do alto mostra o quão enormes são. A mais longa chega a cerca de 1.200 pés. Segundo os cientistas, as enormes linhas foram desenhadas há cerca de 2.000 anos pelos povos Nazca, basicamente apenas removendo a superfície vermelha superior do solo. Mas quanto ao motivo de terem sido feitas, ninguém sabe ao certo. Arqueólogos sugeriram que as linhas podem ter tido alguma finalidade religiosa, mas outras pessoas acreditam que possam ter sido causadas por pousos de alienígenas. Pedra de Cóqueno. Esta laje de pedra com cerca de 5.000 anos é conhecida desde o final do século XIX e foi escavada pelo menos 2 vezes desde então. Foi descoberta pela primeira vez em 1887, mas sofreu degradação séria e atos de vandalismo, o que levou os arqueólogos a cobri-la novamente numa tentativa de preservá-la. Foi então desenterrada outra vez em 2016, para mais pesquisas. A pedra mede 13 metros por 8 metros e está coberta por uma série de decorações em espiral conhecidas como copos e anéis. Embora essas marcas tenham sido encontradas em muitos outros lugares do mundo, as da Pedra de Cóqueno são consideradas algumas das melhores da Europa. Mas assim como em outros sítios arqueológicos, tem sido impossível decifrar o significado das decorações e, até certo ponto, o propósito da própria pedra. Santo Sudário de Turim. O Sudário de Turim é o tecido fúnebre de Jesus Cristo, ou pelo menos é nisso que alguns cristãos acreditam. E para ser honesto, realmente parece ser. Ele apresenta a impressão do corpo de um homem com marcas de sangue. Suas origens não são muito claras, mas sua existência foi registrada pela Igreja Católica no ano de 1353, em Lirey, na França. Como ele chegou lá é basicamente desconhecido, mas sabe-se que passou por vários locais, incluindo a atual Palestina, Urfa e a Turquia, até finalmente chegar a Istambul. Pesquisadores finalmente colocaram as mãos no tecido na década de 1980.
quando a datação por radiocarbono mostrou que o sudário foi criado entre os anos de 1260 e 1390. Descobertas que muitos cristãos continuam refutando até hoje. Hobbits da vida real. Em 2003, cientistas fizeram uma descoberta interessante na Ilha de Flores, na Indonésia. Ossadas de um pequeno parente antigo dos seres humanos, o Homo floresiensis, ou mais comumente, o Hobbit. Os ossos foram atribuídos a uma mulher de cerca de 30 anos de idade e 1 metro de altura. Inicialmente, os pesquisadores pensaram que o hominídeo sofria de microcefalia, uma condição que causa um crânio pequeno e estatura significativamente reduzida. No entanto, conforme continuaram escavando, encontraram mais esqueletos igualmente pequenos, o que indicava a existência de uma espécie completamente nova e desconhecida. Ainda assim, não se sabe exatamente onde esses hobbits se encaixam na árvore genealógica dos ancestrais humanos. Mecanismo de Anticítera. O mecanismo de Anticítera foi recuperado de um navio cargueiro grego com 2.000 anos de idade em 1901. É circular, feito de bronze, e apresenta uma rede de engrenagens e caracteres misteriosos gravados em sua superfície exposta. Considerando sua idade, o artefato era bastante avançado para sua época, já que um dispositivo semelhante só voltaria a aparecer pelo menos 1000 anos depois. Embora os pesquisadores conheçam a idade e a complexidade do mecanismo, descobrir exatamente para que ele servia tem sido um grande desafio nos últimos 120 anos, principalmente porque boa parte do objeto está faltando. A explicação mais aceita é que o dispositivo era um calendário astronômico extremamente complexo, construído com a ajuda de Hiparco, um renomado astrônomo grego. Em seu nível mais detalhado, ele poderia ser usado para prever eclipses e modelar a órbita irregular da Lua. Manuscrito de Voynich. Este livro peculiar tem cerca de 250 páginas e uma estimativa de 600 anos de idade. Foi descoberto por um livreiro em 1912. O manuscrito é uma coletânea de letras desconhecidas, plantas, signos do zodíaco e outras imagens estranhas, para dizer o mínimo. Desde sua descoberta, tem sido tema intrigante de discussão em círculos arqueológicos. Mas o que exatamente ele significa? Bem, seu conteúdo parece estar totalmente fora do nosso alcance de compreensão. Alguns acreditam que o manuscrito seja um tipo de código. Outros acham que o livro foi escrito em uma linguagem completamente desconhecida. Um terceiro grupo de especialistas descarta totalmente o manuscrito de Voynich como uma farsa da era renascentista, cheia de palavras e símbolos ininteligíveis. Parece haver algum progresso na decodificação do livro. Em 2014, Stephen Bax, professor de linguística aplicada na Universidade de Bedfordshire, na Inglaterra, afirmou ter decifrado 10 palavras do manuscrito. As Grandes Pirâmides. As Grandes Pirâmides de Gizé continuam sendo uma das estruturas antigas mais duradouras e fascinantes. 5.000 anos após sua construção, elas ainda nos oferecem um vislumbre da vida dos antigos egípcios, como reverenciavam seus faraós e sua firme crença na vida após a morte. As pirâmides foram estabelecidas como locais de sepultamento para os faraós, com a construção supervisionada pelos próprios governantes. Eram preenchidas com todo tipo de bens que os reis precisariam na vida após a morte, após sua ascensão à condição de deuses. Isso significava que as pirâmides eram basicamente uma extensão da vida de um faraó, com direito a palácio, barco solar de Quéops, poços de transporte e templos, entre outras comodidades. Mas como os inúmeros blocos pesados foram movidos para formar essa estrutura duradoura, permanece um mistério até hoje. Stonehenge. Todos já esperavam por esta. Localizado em Wiltshire, na Inglaterra, o icônico Stonehenge data de cerca de 4.000 anos atrás. E tem fascinado arqueólogos e o público em geral há anos. É composto por pedras verticais de 4 metros de altura, dispostas em forma de círculo. As pedras altas
são encimadas por outras enormes, enquanto o centro do círculo é pontilhado por pedras menores. Dada sua idade estimada, o Stonehenge foi certamente uma grande conquista para as pessoas que o construíram, e também tem sido um desafio para os arqueólogos que tentam descobrir sua finalidade. Como ele é orientado para o nascer do sol, no solstício de verão, alguns pesquisadores especulam que poderia ter sido usado como calendário agrícola. Outros acham que o local servia como espaço de sepultamento, com base na presença de ossos humanos datados de 3.000 anos antes de Cristo. Os grandes círculos. Embora esses antigos muros de pedra sejam conhecidos dos arqueólogos desde a década de 1920, pouco se sabe sobre eles, em grande parte porque nunca houve uma investigação séria, mas os poucos pesquisadores que os estudaram já descobriram alguns fatos. Estima-se que tenham sido construídos há cerca de 2.000 anos, embora essa estimativa ainda seja debatida, pois os grandes círculos podem ser bem mais antigos. Até agora, foram identificados 11 círculos, e mais podem ser descobertos no futuro. Embora círculos de pedra sejam comuns no Oriente Médio, os 11 grandes círculos se destacam por seu tamanho, com uma média de 395 metros de diâmetro. Eles não são muito altos e não possuem aberturas para pessoas ou animais, o que descarta o uso como currais. O rolo de cobre. Descoberto em 1952, na Cisjordânia da Palestina, o rolo de cobre é estimado em 2.000 anos de idade. É feito, claro, de cobre, e foi encontrado próximo aos manuscritos do Mar Morto, na mesma área. O rolo foi escrito numa época em que o Império Romano controlava Qumran, um período em que os habitantes locais frequentemente se revoltavam contra as forças romanas. Mais tarde, os moradores esconderam alguns de seus tesouros e redigiram o rolo para descrever exatamente onde estavam. Ou pelo menos é nisso que os pesquisadores acreditam. Aparentemente, porém, o rolo foi esquecido, e com ele o tesouro que descrevia. Khat Shebib. O Khat Shebib é um muro antigo encontrado na Jordânia, com cerca de 150 quilômetros de extensão. Ele aparentemente não leva a lugar algum, e não serve a nenhum propósito evidente. A pesquisa séria sobre o muro começou em 1948, quando Sir Alec Kirkbride, um diplomata britânico na Jordânia, o avistou sobrevoando a região. Naturalmente, ele sofreu considerável dano ao longo dos anos, mas os pesquisadores estimam que sua altura original fosse de pouco mais de 1 metro, o que descarta o uso como barreira de segurança. Além disso, foram encontradas ruínas de estruturas semelhantes a torres, cerca de 100, com diâmetros variando entre 2 e 4 metros. Os pesquisadores especulam que muitas dessas torres foram construídas posteriormente, após a edificação do muro. A data exata de sua construção também é um mistério, mas com base nos fragmentos de cerâmica encontrados, os arqueólogos acreditam que tenha sido construído entre o período nabateu, cerca de 312 anos antes de Cristo, a 106 anos depois de Cristo, e o período Omíada, entre os anos 661 e 750 depois de Cristo, esferas de pedra. O delta do rio de Quis, na Isla del Cânio, na Costa Rica, é repleto de cerca de 300 esferas de pedra quase perfeitas, datadas de cerca do ano 600 depois de Cristo. Segundo a Live Science, as peças peculiares quase certamente pertenciam a uma civilização pré-colombiana e foram esculpidas a partir de um tipo de rocha chamado gabbro, utilizando outras pedras menores. Infelizmente, os criadores dessas esferas, o povo Xibichan, desapareceram sob a conquista espanhola sem jamais fornecer explicações sobre suas criações. Isso abriu espaço para todo tipo de especulação sobre como essas rochas poderiam ter servido aos povos indígenas. Para alguns, as esferas de pedra tinham significância astronômica. Outros acreditam que poderiam ter sido usadas como guias para locais importantes. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal
Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.